Olá meu irmão, olá minha irmã, mais uma vez. Como é que foi para você o culto hoje de manhã? Já chegou a assistir? Já celebrou com a família? Espero que sim. E espero que essa mensagem que foi transmitida para esta sexta-feira da Paixão tenha feito sentido na sua vida. Mas eu quero falar de uma outra coisa, eu quero falar para além, quero falar para amanhã e principalmente para o domingo da Páscoa. O sábado é um momento de vazio. É um momento onde os discípulas, onde as pessoas que conheceram Jesus acabam por ter o seu sonho, ter a sua esperança frustrada. Lembramos o episódio do caminho de Emaús, onde aquelas duas pessoas voltam cabisbaixas, tristes, porque o seu Senhor havia sido morto. Mas nós sabemos disso e também Jesus prometeu isso, de que ele não ficaria no túmulo. Ele ressuscitaria e, na verdade, seria ressuscitado pelo seu Pai. E isso acontece. E Cristo hoje já vive, já está entre nós. Mas para que essa mensagem seja mais clara, para que essa mensagem seja vívida no coração das pessoas, eu quero pedir a sua ajuda. Eu quero pedir que você, como representante das crianças, como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, tia, como padrinho, como madrinha, enfim, eu quero convidar você a preparar uma mensagem com as crianças, para que essa mensagem seja também colocada ao final do culto, do domingo da Páscoa, e lá também as nossas crianças poderem transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida nova. Portanto, eu quero passar agora para vocês qual que é o desafio, quais são os materiais que a gente vai precisar para fazer esse culto infantil com as nossas crianças e fazer também essa mensagem. Agora eu vou passar então para a Darlene, né? A Darlene vai continuar com vocês e vai explicar a atividade, tá bem? Então vamos lá, então vamos ver como é que fica aí, a gente fazer uma cruz bem legal. Então nós vamos precisar do nosso trabalhinho de Páscoa, 2 folhas, eu tenho aqui 2 A4, uma limpa para fazer a arte e a outra pode ser uma folha rascunho, não tem problema porque a gente vai recortar ela, só para fazer um molde, tá certo? Ou uma folha de caderno, ou aqui, no caso desse rascunho que a gente vai cortar para usar molde, pode ser também uma folha de jornal, um papelão, qualquer coisa que você tenha aí na sua casa. A proposta é justamente fazer um culto infantil com materiais que as famílias têm em casa, né? Provavelmente aí as crianças, os materiais que a gente vai usar aqui, a maioria tem em casa, tá certo? Então, qual é a nossa proposta? Nós vamos fazer uma cruz nessa folha branca aqui, né? Nessa onde nós vamos fazer a arte. Então, nós vamos usar ela exatamente assim, deitada, tá? Com a ajuda de uma régua ou uma tesoura ou na própria mão. Uma dessas partes você pode excluir, tá? Vai precisar só de uma parte. Então, vamos colocar ela... Aqui vai ser a posição da nossa cruz, então nós vamos desenhar uma cruz, né? Eu vou fazer o seguinte, vou dobrar ao meio, para mim mais ou menos saber aí, para não ficar medindo centímetro após centímetros, né? E aqui eu vou medir a parte de cima até metade, mais ou menos, só para fazer o que? O vinco, para eu poder desenhar a cruz. Tá vendo que a cruz já tá pronta? Só que ela tem que ficar mais larga, né? Então eu vou passar a régua aqui, um dedinho mais largo da largura que foi feito o vinco. Tá vendo o meu vinco? Aparece aí no vídeo? O vinco está aqui, né? Então, vai ficar uma cruz aí de uns 2 centímetros, talvez, tá? Então, isso eu tô fazendo aqui, ó, no molde. Tá vendo o vinco aqui que a gente fez da parte superior? Mesma coisa. Um dedinho de cada lado. Para então formar a nossa cruz. Bem fácil de fazer, qualquer um de nós consegue. Pode usar, né, se não tiver uma régua, pode usar o próprio papelão para fazer esse traço. Não precisa de régua necessariamente, tá? Agora, com a ajuda de uma tesoura, isso, então agora, com a ajuda da própria régua ou a tesoura, uma tesoura que se tiver em casa, a gente vai fazer o quê? Vai recortar essa cruz. Pronto! Agora tá cortado o nosso molde. Podemos jogar fora esses lixinhos aí, deixa de ladinho. Agora o que nós vamos fazer? Pegar a nossa folha A4 aqui, vamos colocar ela deitadinha aqui. E
e vamos colocar a nossa cruz. Qual a nossa proposta? O objetivo é deixar tudo colorido em volta e depois de pronto a gente vai tirar essa cruz daqui e vai ficar uma cruz branca aqui no papel, então vai ficar destacada a cruz. Então como que a gente vai fazer essa colagem? Com aquilo que você tiver em casa. Se você tiver fita crepe, você nem precisa do molde, mas eu fiz aí para quem não tem, tá? Fita crepe, você simplesmente faz uma cruz aqui com a fita crepe, certo? Se não tem a fita crepe, outra opção, molde mais cola. Mas não passa muita cola, porque depois a gente tem que tirar esse molde, certo? Então passa só nas pontinhas, no meio aqui, para depois a gente conseguir tirar isso aí. Passa bem pouquinho. Ou, outra opção, grampeador. Às vezes tem alguém na casa que tem um grampeador também, né? Dá para dar uma grampeada nas pontas, dá para tirar o grampo com cuidado depois. Outra opção, clips nas pontas, dá para, né, fixar com clips a nossa cruz. Ou outra opção, né? Às vezes tem gente que costura em casa e que só que aí tem que ter ajuda, tem que ter o cuidado, porque isso aqui pode machucar a criança. Não recomendo, mas é uma forma de fixar essa cruz no papel também, tá certo? Mas a minha primeira opção é a fita crepe, que aí ela não tem perigo nenhum, né, de machucar a criança, tá certo? Ou então, até com fita dupla face também dá, só que com a fita dupla face, o risco de depois não conseguir descolar é maior, né? Vamos fazer uma cruz aqui com fita crepe, ou então com o molde. Tá bom assim? E agora, a tarefa mais difícil da criançada, colorir, tá certo? Então, até se ela quiser fazer alguns desenhos na página, vai da criatividade de cada criança, tá? De poder demonstrar aí a capacidade de criatividade de cada criança. Não tem problema se o lápis de cor pegar em cima da fita, tá? Porque depois essa fita vai sair e vai ficar só a cruz. Então, fazer bem colorido, essa é a proposta. Porque a Páscoa representa vida, vida em abundância, né? Só cuida que se for o papel, se você estiver usando molde, vai ter que segurar com a mão aqui nos cantinhos, né? Vai ter que fazer esse exercício contrário aqui, de, por exemplo, fazer assim, né? Pra quê? Para o papel não amassar e você não perder o molde da sua cruz. Então, de dentro para fora. Até se você não quiser em nenhum momento colar o papel, quiser o tempo todo usar as mãos aqui para escorar, né? Você é pessoa adulta, pode ajudar a sua criança aí para fazer essa arte. Então sempre para fora. E aí o restante na mão livre, bem como assim entender, tá certo? E assim a gente vai montando o nosso arco-íris, né? Então, para finalizar aqui, a gente vai fazer o que? Vamos tirar a fita, ou no seu caso, se você usou o papel aqui, ó, aqui já deu para ver a margem de como vai ficar, né? E aí a nossa proposta vai estar pronta, ó. Se passar muita cola no papel, também vai acontecer o que aconteceu comigo, vai rasgar um pouquinho. Tomar um certo cuidado para não rasgar o papel ali, certo? Aqui ficou um pouquinho, né? Vamos dar uma acertada aqui. A de lá ficou maior, né? Vamos dar uma acertada aqui, viu? Se caso der um errinho, não faz mal. A criança não precisa ficar triste, para tudo tem jeito, tá? Vai ficar bonitinho, quadradinho. E assim, né? Isso aqui aconteceu porque eu não terminei de pintar tudo em volta, mas você pode fazer em casa com mais tranquilidade. Então, pessoal, o que vocês acharam da atividade? Pois é, a gente, como diz a Dali, né? A gente não conseguiu terminar ainda, tá? Então,
a nossa proposta é essa, tá? Se você observa ali, é uma frase, né? Jesus vive. Então, a nossa ideia também é que você possa colocar nesse cartaz também uma frase. Eu peço que você tire uma foto com a sua criança, né? Você como família, quem está junto aí das crianças ajudando a confeccionar essa mensagem, tire uma foto e depois também tire uma foto da criança com essa mensagem, para a gente poder colocar no final do culto, para poder então também falar dessa mensagem de esperança, dessa mensagem de vida nova, né? De recomeço que a Páscoa, portanto, nos fala. Eu ainda quero deixar com você ainda um outro desafio, que é para a gente gravar uma frase com as nossas crianças, onde as crianças vão estar transmitindo essa mensagem. E a dica que eu dou para vocês é de vocês, no momento que vocês forem gravar, de deixar um tempinho o vídeo correr, tá? Para eu poder remover eventualmente algum ruído que tiver então no vídeo, tá? Se der para remover. E contar 1, 2, 3, Jesus está vivo. Essa é a mensagem que eu quero que vocês gravem com as nossas crianças em bom tom, bem alto, né? Aquela velha história, né? Quando a gente fala para as crianças falarem alto, elas gritam, né? Então, é bem assim, a gente quer que as crianças falem bem alto e falem dessa mensagem a todas as pessoas, tá? Então, recapitulando. Primeiro, vocês mandam para mim a foto com aquela atividade que a Darla então conduziu, tá? E depois vocês mandam esse vídeo. Então, a ideia é a gente poder então compartilhar essa mensagem no final do culto de domingo, tá bem? Um abraço para você, fique bem!